Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Quem já recebeu de Deus? Glória a Deus, a gente começa a receber desde quando a gente entra da porta para dentro, né? O Senhor já começa a falar conosco. O microfone está falhando, pastor. Cadê o pastor? Jesus está falhando, gente. Gente, nós vamos falar nesta noite sobre a armadura que protege o lar. Eu gostaria de convidar você que tem família, você que ama a sua família, ou você que às vezes está longe da sua família, ou você que quer formar a sua família, para que você possa orar comigo nessa noite, para que esta palavra ela possa chegar ao seu coração de uma forma que possa transformar a sua vida, que possa alcançar aquilo que você precisa na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Você pode agora vir com a sua atenção toda para o Senhor nesta hora, fechar os seus olhos e permitir que Deus ele possa já começar a trabalhar em você através desta palavra, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Papai amado, papai querido, nós estamos aqui nessa noite, não é para passar o tempo. Nós estamos aqui nessa noite, não é porque não tínhamos nada para fazer. Nós estamos aqui nessa noite é porque nós queremos receber mais de Ti. Nós acreditamos, ó Pai, que todas as vezes que nós saímos da nossa casa e a gente vem, se desloca até aqui nesse lugar, a gente crê que a gente vai receber alguma coisa da parte do Senhor. E eu sei que o Senhor tem muita coisa para nos entregar nessa noite. Então eu quero, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor, tá difícil, te pedir que o Senhor possa, ó Pai, transformar as nossas vidas, que o Senhor não permita que nada e ninguém venha atrapalhar o teu agir em nós nessa noite. Pai, que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa, ó Pai, alcançar as nossas vidas de forma que tudo que nós recebermos aqui nessa noite possa fazer realmente a diferença em nós e na nossa casa. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, não deixe que nada impeça o teu agir nessa noite. E se veio alguém nessa noite, ó Pai, que veio com o coração amargurado, triste, que veio com o coração abatido, que o Senhor possa, ó Pai, fazer uma limpeza espiritual, em nome de Jesus, para que essa palavra possa entrar, papai, e fazer uma limpeza, e possa tratar, e possa sarar, e possa curar, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, ó Pai, renovados e transformados pelo poder da Tua palavra, que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Você está preparado para receber essa palavra? Olha só, você já parou para pensar o quanto que a família é importante? Já parou para dar uma atenção nisso? Que a família é algo muito importante e o quanto que Deus valoriza a família? Quem já parou e já pensou nisso? Porque a gente vive numa correria que às vezes a gente esquece como que Deus vê família. O quanto família é importante para Deus. E sabe, por essa importância que Deus vê na família e Deus valoriza a família, é que Satanás ele investe tanto na família. É justamente por isso. Por quê? Porque quando alguém toca na nossa vida, a gente às vezes nem liga, dá a volta por cima, mas quando toca na nossa família, ai, 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 o bicho pega. A pessoa esquece que ela é cristã, a pessoa esquece que ela está andando nos caminhos do Senhor. Tocou na minha irmã, tocou no meu pai, tocou na minha mãe, tocou no meu filho, bateu nele, era criança. E a gente perde toda a razão ali naquele momento e age por impulso, porque tocou na nossa família. E o diabo ama isso. Ele ama isso. Então quando alguém toca na nossa família, o trem complica, porque desestrutura a gente, desestrutura tudo em nós.
E nós não aceitamos ninguém, fala a verdade, humilhar ou maltratar a nossa família. Quem aceita? Levanta a mão. A gente fica cabreço, não fica? Bravo. A gente fica assim, ai Deus, me segura, me segura, me segura. Mexeu com meu filho, mexeu com minha filha. Se for com a gente sente aquela raiva, mas rapidinho a gente tá bem. Mas se for com o nosso filho, ai, ai, ai. Se for com a minha mãe, ou se for com o meu pai, é difícil. Então nós estamos vivendo dias de guerra. E em todos os lugares que a gente vai, a gente liga a televisão, na rua, no rádio, em todos os lugares a gente vê dias de guerras. E tem pessoas vivendo guerra dentro da família. Tem pessoas vivendo guerra dentro da sua própria casa. Que é o pior. Que é o pior de tudo. E hoje nós vamos entrar em uma batalha espiritual em favor de nossa família. E crente só vai para a batalha para vencer em nome de Jesus. Crente, ele não vai só para lutar ou para perder uma batalha. Crente, ele entra numa batalha para vencer em nome de Jesus. Você crê? Amém? Então hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da nossa vitória. Se você crê nessa palavra profética que eu acabei de dizer sobre a sua vida, eu gostaria de te convidar para levantar a sua mão. Uma mão, levanta uma mão sua e diga junto comigo. Eu vou dizer e você vai repetir. Eu vou entrar nessa batalha e vou vencer em nome de Jesus. Agora vamos mais bonito para o inferno escutar. Eu vou entrar nessa batalha e vou vencer em nome de Jesus. Gente, a palavra tem poder. E se a gente falar com convicção, acontece. Eu aprendi isso, eu vivo isso na minha vida. Quando a gente declara com convicção, seja o que for, seja negativo ou positivo, acontece. Então quando você diz que está entrando na batalha e que é para vencer em nome de Jesus, se você declarou com fé e convicção, então você está entrando na batalha e você vai vencer em nome de Jesus. E nós vamos aprender isso nessa noite juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a 17. Efésios, a gente vai falar tudo sobre Efésios 6, 10 a 17. Então, quem quiser ficar com a Bíblia, o celular já aberto, vai ser a mensagem que nós estaremos ministrando nessa noite. Efésios 6, a partir do verso 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Deus aqui, Ele nos orienta como que nós devemos entrar em uma batalha. Ele nos ensina. Nós estamos em guerra. E quando a gente está em guerra, tem uma batalha.
E Deus, Ele nos mostra como que a gente vai entrar na batalha. Como que a gente deve vestir essa armadura. E começando, Ele diz assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-vos. Quem sabe o que significa revestir? Não é vestir. Vestir é essa veste. Todo mundo está vestido aqui dentro. Não está falando dessa veste. Não é uma veste comum, uma veste humana. É revestir-vos de toda a armadura de Deus. É a armadura espiritual que vai por cima da nossa veste, que vai por cima dessa roupa. É algo que você não vê, mas que você sente, que você tem convicção que está em você. É essa armadura que o Senhor quer colocar na sua vida nessa noite. É essa armadura que o Senhor quer te ensinar a usar todos os dias da sua vida. É essa armadura que a palavra diz. E como que nós vamos entrar em uma batalha espiritual essa noite? A primeira coisa que nós precisamos quando a gente vai entrar numa batalha é vestir a armadura. Vocês concordam? E quero que você pense agora, imagine comigo em um soldado. O soldado, ele vai para uma batalha. Vocês acham que ele recebe ali a ordem que vai ter uma guerra, que ele tem que ir para a batalha e ele já pega e vai? Ele se prepara. Primeira coisa que ele faz, ele coloca a sua armadura para ele poder ir para a batalha. Nenhum soldado entra em uma batalha, em uma guerra, sem vestir a sua armadura. Até mesmo porque se ele fizesse isso, assim que ele fizesse, assim, pum, morria. E as flechas? Como que ficaria? E as armas? Morreria. Por isso que nós não podemos ir para a batalha de qualquer jeito. Está entendendo tanto que isso é importante para a nossa vida? Não se trata só de acordei, nasci, fui criança, adolescente, jovem, hoje sou adulta e continuo caminhando. Não! É uma batalha. Nós estamos em guerra. O mundo está em guerra. E você é um soldado de Cristo. E você precisa vestir a armadura de Cristo para que você possa lutar nessa guerra. Como soldado de Cristo. Nós precisamos fazer isto. Olha só. No 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Vocês estão em Efésios 6, né? Quem está aí quiser seguir, viu? 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, nós não temos que lutar contra pessoas. Contra o nosso marido, contra a sua esposa, contra o seu filho, contra a sua filha, contra o seu pai, ou contra a sua mãe, contra o seu irmão, ou contra a sua irmã, ou contra a sua família. Nós não temos que lutar contra pessoas. Nós temos que lutar contra as potestades e contra os príncipes das trevas. Diz a palavra do Senhor. Se você está lutando contra essas pessoas, você está lutando errado. Não, mas é que me fez tanta raiva. Não, mas é que aconteceu. Está lutando errado. A palavra que fala. É a palavra. Está lutando errado. A gente precisa lutar certo para a gente vencer a batalha. Porque senão quem vence é Satanás. Quem vence é o inimigo. Se você luta contra a sua esposa, se você luta contra o seu marido, se você luta contra o seu irmão, contra a sua irmã, seu filho, sua filha, quem vai ganhar é o Satanás. É o diabo que vai ganhar, não é você não. Está errado. Para de lutar contra a sua família. Luta em favor da sua família. A armadura que Deus te deu foi para lutar em favor da sua família, da sua casa. Mas o diabo, ele coloca tanta coisa na nossa cabeça e a gente luta errado. Sabe, nós temos que lutar contra o inimigo que tem usado essas pessoas para nos afrontar.
para nos tirar a paz, para nos magoar, para nos ferir, para nos deixar tristes, sem vontade de prosseguir. É contra ele que nós temos que lutar. Você não tem que lutar contra essas pessoas que têm feito essas coisas com você, que têm te magoado. Você tem que lutar contra aquilo que está levando essas pessoas a fazer tudo isso com você. É contra ele que você tem que lutar, contra Satanás. Entendeu? A gente luta errado e não ganha a guerra. E a gente só vai pro buraco e a gente só afunda. E a nossa vida vira um inferno. E a gente sofre porque eu estou lutando errado. Estou lutando com pessoas. Pessoas que são igual a mim, que peca, que erra, que falha. Mas não, eu sou a perfeitinha. E ninguém pode errar e ninguém pode falhar. Eu vou lutar com ele, com ela que me magoou. Misericórdia. Onde a palavra está em você? Onde ela está? Cadê a armadura do cristão para você lutar correto? Está sem armadura e lutando errado. Sabe? É por isso que você precisa se revestir desta armadura. Porque não se trata de luta carnal. Se trata de luta espiritual. Você entende isso? Sabe, eu vou falar aqui de toda essa armadura que você precisa revestir. Porque se você revestir apenas de uma parte da armadura, a outra parte que você não usar vai ficar desprotegida. E pode acontecer alguma coisa. Você pode ser ferido por essa parte que você não está utilizando. E a palavra de Deus em Efésios nos fala claramente de cada vestimenta dessa armadura, para que nós possamos estar revestidos da armadura de Deus. E nós vamos falar sobre ela. Efésios no capítulo 6, versículo 14, diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O soldado de Cristo, ele não se curva diante das situações, diante das dificuldades, diante dos problemas, não. Tem gente se curvando para Satanás. Tem gente se curvando para o diabo. Oh Deus, tem misericórdia. Está errado. Está errado. Deus está te dando essa armadura do cristão nessa noite, te ensinando a lutar certo. Para de curvar para Satanás. Fica firme. A palavra de Deus fala: estais, pois, firmes. Simboliza uma postura inabalável, como uma árvore com raízes profundas, que mesmo quando os ventos familiares sopram, os ventos da guerra sopram na família, ela permanece de pé, firme em Deus. Ainda diz assim: cingidos os vossos lombos com a verdade. Antigamente, a expressão cingir os lombos significava apertar ou amarrar a roupa em volta da cintura com cinto ou faixa. Isso no soldado, certo? Mas simbolicamente, a verdade é o que sustenta o cristão em tempos de conflito. E quando a família está em guerra, a verdade de Deus precisa ser a base de tudo. E a verdade de Deus, ela que liberta, ela que salva, ela que transforma, ela que restaura, ela que cura, ela que limpa, ela que une famílias. Lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É ela que liberta. A verdade de Deus, o cristão tem que andar com a verdade. E há famílias divididas por mal entendidos, fofocas, acusações, mentiras, enganos. Mas Deus te chama hoje a você cingir da verdade de Deus. A verdade sobre quem você é em Deus, sobre a sua missão em Deus e sobre o amor que Ele tem por você, pela sua casa e pela sua família. Deus te convida nessa noite
a viver essa verdade de Deus na sua vida. E ainda diz assim: vestida a couraça da justiça. A couraça cobre os órgãos vitais, principalmente o coração, que é algo mais vulnerável que temos. E quando a guerra chega em casa, o coração é o primeiro a ser atacado. As mágoas se acumulam, começam os julgamentos, as pessoas começam a nos julgar, a gente julga também. Mas o Senhor diz: revista-se da minha justiça. Não haja pela emoção, pela vingança ou pelo orgulho. Proteja seu coração com a consciência de que Deus é justo e Ele é que luta por você. Deus que luta por você. E se você está numa batalha, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. No versículo 15 de Efésios 6 diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Você já viu algum soldado ir para a guerra, ir para uma batalha descalço? Já assistiu algum filme que o soldado estava descalço? Que eu nunca vi. Eles se preparam. E na armadura de um soldado romano, os calçados eles eram essenciais. Eles não serviam apenas para proteger os pés, mas também para dar firmeza, estabilidade em lugares escorregadios e montanhosos. E os seus pés, eles precisam te levar para a eternidade com Cristo. É para lá que tem que te levar. E eu te pergunto, onde os seus pés estão te levando? Para onde que os seus pés estão te levando? Onde você foi que ninguém pode saber? Por onde você andou que não tem coragem de falar para ninguém? Por onde você tem andado que ninguém pode saber? Aonde os seus pés, que deveriam ser calçados com a armadura de Deus, estão te levando? Quais os caminhos que você tem percorrido? Você sabe. Você sabe. Eu não preciso de uma maquininha de verdade e mentira para você falar. Você só precisa confessar para Deus e arrepender dos seus pecados, para Ele te curar. Quem não se prepara espiritualmente tropeça nos seus próprios desejos. Sabia? E quando você calça os pés com o Evangelho da paz, você está dizendo: Deus, eu estou pronta para seguir. Deus, eu estou pronto para seguir, guiado por uma missão de paz, esperança e transformação. É isso que eu vou levar para as pessoas. É isso que eu vou levar onde eu for. É isso que eu vou deixar por onde eu passar. Esperança, paz, transformação. É por isso que o Senhor está me deixando aqui. Esta é a minha missão. E eu quero te dizer, Pai, eu estou preparada para isso. Você pode dizer isso? Você está preparado para ir para a batalha? Para cumprir essa missão que Deus designou a você? Para levar paz, transformação, reconciliação? Está preparado? O Senhor quer te dar calçados que te fazem avançar e não retroceder. O Senhor não quer te dar calçados para você voltar de onde Ele já te tirou, não. Ei! Deus não quer colocar calçados em você para que você volte lá de onde Ele já te tirou. Tem gente aqui voltando no passado. Foi curado ainda não? Mas hoje o Senhor vai te curar. Em nome de Jesus eu creio. Hoje o Senhor vai te libertar. Não volta lá não, você já saiu de lá. Seus pés têm que te levar para caminhos bons,
para o caminho da eternidade, para você plantar paz, transformação, reconciliação. Não é para voltar para lá de onde Ele te tirou, não. Está errado. Está errado. Está recuando, está retrocedendo. Que tipo de soldado que você é? Ele não quer que você fique mendigando pão, não. Ele não quer você voltando em coisas passadas que Ele já retirou da sua vida e tratou, não. Você é livre. Você não é escravo do pecado mais. Acorda! Ei, acorda! Para de se comportar que nem bebê. Você já tem maturidade. Já saiu da papinha, já saiu do leitinho. Já está na massa grossa e ainda está voltando para o passado? Misericórdia. Misericórdia, Deus. Eu quero ser tratado, eu quero ser tratado. Fala todos os dias, mas não se permite. Todo dia, abre a boca e fala: Deus me trata, mas não se permite. Não se doa, não se entrega, não se rende. Prostra diante do Senhor. Deixa Deus quebrar esse orgulho. Deixa Deus tratar. Ah, mas foi uma ferida tão estancada, tão aberta. Deus não curou ainda não? Hoje Ele vai curar, em nome de Jesus. Você não vai voltar no passado mais. Não vai. Porque Ele quer tratar a sua casa. Ele quer tratar a sua família. Ele quer alcançar aquelas pessoas que você tem intercedido por elas. Aquelas pessoas que você deseja tanto que vem para o Senhor. Ele quer isso através da sua vida. Mas os seus pés ficam voltando, fica retrocedendo, fica indo para trás. Faz isso não. Faz isso não. Deixa Deus tratar com a sua casa, a sua família, através de você. Seja um exemplo, seja cristão, seja um soldado de Cristo. Pega essa armadura que o Senhor está te entregando nessa noite e entra na batalha de forma certa e luta com as pessoas certas, que é Satanás e o diabo, o inferno. Para de lutar com as pessoas, para de lutar com seu marido, para de lutar com a sua esposa, para de lutar com seu filho, com a sua filha. Para. Ei! Até quando? Você vai ficar se esmurrando, cansado, fadigado e não tem resultado nenhum. E Satanás fica só lá dibrando, batendo palma, fazendo festa, e você lá, não aguento mais, não aguento mais. Você vai morrer. Desse jeito você vai morrer. E o pior, se os seus passos não, os seus pés não te levar para a eternidade, você ainda vai passar a eternidade com Satanás. Se ele não te levar para a eternidade com Cristo, Satanás vai te levar para a eternidade com ele. Isso é sério. Isso é sério. Sabe, ontem a gente estava comentando ali na casa da irmã Zilda, na nossa célula. E uma coisa que Deus colocou no meu coração ali no momento, eu sempre falei assim, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. E eu virei para os meninos e falei assim: eu quero ir além. Eu vou além do que os olhos viram e o que os olhos ouviram. Não se trata só disso. Porque quando eu falo que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram, eu penso em beleza, tipo natureza, flores, coisas lindas, maravilhosas, muitas coisas que eu acho prazeroso, mas eu vou além. Eu estarei junto com Deus, eu verei Deus, eu pegarei na mão dele, eu sentarei no colo dele e eu vou abraçar ele e ele vai falar assim: filha, vem cá que eu te amo, e eu vou amar ele, e eu vou abraçar, e tudo que hoje eu faço só pela fé eu sentirei. É bem além do que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, vocês entendem? É
É isso que a eternidade espera. Não é só que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Pensa, se hoje eu abro mão de tanta coisa na minha vida para servir a Deus que eu nem vejo. Imagina eu vendo Ele, Lucas. Imagina eu frente a frente com Ele, Deus. Me abraça aqui, senta aqui, senta no seu colo. Ai, passa a mão, eu não beijo aqui agora deixa eu te dar um beijo. Ai, deixa eu pegar sua mão. Gente, já pensou nisso? Já pensou? É lindo, é maravilhoso. É essa eternidade que Deus tem para nós. Tá entendendo? Não é só que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Não é só sobre a natureza, sobre tudo tão lindo. É Deus. Por que você está aqui hoje? Não é por Deus? Imagina Ele ali, eu podendo tocar nele. Você vai poder tocar nele. Criatura, acorda. Acorda. É lindo. É lindo. E quando eu penso nisso, sabe? Eu queria que vocês sentissem o que eu sinto. Diante de Deus, gente, meu coração, ele faz assim, tup, 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 tup. E eu arrepio tudo. Que eu consigo sentir. Deus ali, vem cá, filha. Você lutou tanto nessa batalha, né? Foi tão difícil, né? Mas você chegou. Você tá aqui, vem cá, vou te abraçar. Senta aqui, respira, descansa. Fique em paz, que aqui você não vai chorar mais, você não vai sofrer mais. Você vai me ter para sempre, juntinho de você, frente a frente, podendo me tocar a hora que você quiser. Oh Deus, que maravilha. Ai Jesus, glória a Deus. Versículo 16 diz assim: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé ela é medida em tempos de adversidade. Você já parou para pensar quantas flechas Satanás já lançou sobre a sua vida? Muitas, né? Na minha, mas foi muitas. Se você não tiver um escudo que consiga te proteger, as flechas podem te acertar. Sabia disso? O escudo do soldado romano, ele não era pequenininho não. Ele media quase o tamanho do corpo inteiro para proteger completamente o guerreiro. Principalmente dos ataques à distância. Então vamos imaginar vários soldados com escudos indo para a batalha. Um do lado do outro. Nós vamos imaginar essa igreja agora. Todo mundo é soldado. E todo mundo está indo para a batalha. E todo mundo tem um escudo na frente. Um do lado do outro. Consegue imaginar que somente... Eu não sei. Uma vez eu fiz um estudo. Eu esqueci os nomes. O pastor Rogério deve saber. Aonde fala assim, que tem aquelas pessoas imaginárias, aonde tudo que você fala, ela imagina. Por exemplo, se você falar comigo de um elefante rosa, eu não vejo um elefante, eu vejo um elefante rosa. Mas se você falar comigo assim, um gato com cara de cachorro, a minha mente consegue ver um gato com cara de cachorro, Reinaldo. Você entendeu? Eu sou assim, cada pessoa é de um jeito, né? Então, eu consigo imaginar esse povo tudo aqui, ó, como soldado indo para a batalha. Não sei se você consegue, talvez você não tenha, é porque cada pessoa é de um jeito. Eu esqueci o nome, depois vocês perguntam para o pastor Rogério, que vai saber. Eu tenho essa imaginação. E ali, eles se tornam um só. Então, nós vamos nos tornar um só. E quando nós estamos um do lado do outro, ou seja, quando os soldados estão um do lado do outro, e aquelas flechas do inimigo vêm, os escudos, eles pressionam um no outro, e flecha nenhuma passa entre os escudos, e não consegue ferir, machucar, atacar nenhum soldado. Interessante, né? Então, sim, quando nós nos ajuntamos uns com os outros, nós nos protegemos com o escudo da fé.
E a gente fica menos vulnerável aos ataques do inimigo. Por isso que é importante a igreja se unir. Por isso que é importante a gente congregar. Por isso que é importante a gente estar junto, unidos na mesma fé. Tá entendendo? A sua fé, ela não pode ser limitada ou estar sujeita ao que você tem. Ou seja, a sua fé, ela não pode estar condicionada à sua situação financeira ou à sua saúde. Ela não pode estar condicionada a isso. Hoje eu estou bem, hoje eu tenho fé. Hoje eu estou mal, hoje eu tenho fé. Não, ela não pode estar condicionada a nada. Você tem que ter uma fé madura, alicerçada em Cristo. Uma fé que seja praticada, que você vive praticando ela. A gente precisa dessa fé constante na nossa vida. E a sua fé, ela precisa estar alicerçada em Deus. A sua fé, ela tem que ser inabalável, indestrutível. É assim que deve ser a nossa fé. E se nós estivermos unidos na mesma fé, Satanás, ele não vai poder nos destruir. E ainda diz na palavra: com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Antigamente, os inimigos, eles costumavam lançar flechas incendiárias, ou seja, flechas com chamas de fogo. Essas flechas, elas eram inflamáveis. E ao atingir o escudo do soldado, elas causavam ali um incêndio ou uma destruição. Quando eles jogavam essas flechas, que tinha fogo nessas flechas, mesmo com o escudo ali, acabava que causava ali uma destruição, causava ali um incêndio. E os dardos do maligno hoje são mentiras, acusações, dúvidas, pensamentos de derrota, palavras malditas que machucam e crises internas. Isso queima a alma, produz uma ira, traz mágoa na vida da pessoa, uma depressão, medo e até uma confusão na mente. Porque na batalha a gente muitas vezes se cansa com tudo isso que acontece na nossa vida. Chega no momento da nossa vida que a gente cansa. Luta, cansei. E muitas vezes a gente, por cansar tanto, acaba baixando esse escudo da fé. E é nessa hora que Satanás, ele manda sua flecha com chamas de fogo para nos queimar. É quando a gente abaixa o escudo da nossa fé. É quando a gente diz que está cansado. É nessa hora que a flecha vem. E hoje o Senhor está te dando forças para você levantar o seu escudo de fé novamente. E que você possa seguir a batalha sem medo de ser ferido. Por quê? Porque o Senhor está contigo. A partir de hoje, você viverá como um soldado preparado. E seus filhos verão em você homem e mulher de Deus, que luta com a armadura da fé. Você não vai mais abrir mão do que Deus te deu. Temos muita facilidade de perder na nossa vida. Muita. A gente perde, muitas das vezes a gente nem liga, deixa pra lá. Não é verdade? Quantas coisas a gente já perdeu e de repente quando você perde, só isso, vou nem lutar por isso não, deixa pra lá. A gente tem uma facilidade de perder e achar que tá tudo bem. Mas você não vai abrir mão da sua esposa. Você não vai abrir mão do seu esposo. Você não vai abrir mão dos seus filhos, dos seus irmãos ou da sua família. Em nome de Jesus, não vai. Se Deus te deu, é seu. Se foi Deus que te deu, é teu. E Satanás, ele não pode roubar isso de você, se você não quiser. É seu marido? É sua esposa? É seus filhos? É seus pais? É seus irmãos? É sua família? Ame, cuide, preserve
preserve aquilo que Deus te deu. Não foi Ele que te deu? Então preserva. Não dá para Satanás de mão beijada, não. Não entrega para ele, não. Porque ele sabe cuidar direitinho. Se você não sabe, ele sabe. Entrega não. Abre mão não. Deus te deu, garra e fala, é meu, vou cuidar. Às vezes você diz, eu vou falar isso, eu vou xingar, vou brigar, não estou aguentando mais, eu vou chegar lá e vou descer a lenha. Ei! Fecha sua boca, soldado de Cristo. Você não tem que falar nada não. Você tem que chegar na sua casa, bater seu joelho e orar. É isso que você tem que fazer. Você tem orado? Por ela? Por ele? Como que está a sua vida de oração por ela e por ele? Ele está protegido pelas suas orações? Ela está protegida, coberta de orações por você? Ou você não é o soldado de Cristo? Se não era, até antes dessa mensagem, agora você é, porque o Senhor te entregou a armadura do cristão. E você está aprendendo a usar ela. Eita glória! Agora você pode usar ela da forma correta. No versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, o capacete protege o quê? O que o capacete protege? A cabeça, que é o centro das nossas decisões. É onde entram os pensamentos. E através da mente que Satanás entra com pensamentos que te levam à destruição e muitas vezes até a morte. Através da nossa mente. E espiritualmente, simbolicamente, o capacete da salvação é a certeza da sua redenção, da sua posição de filho de Deus e da sua garantia de vida eterna em Cristo. Ele protege você das mentiras que o diabo tenta plantar na sua mente. Esse capacete da salvação. Quando você está com o capacete da salvação, a sua mente recusa aceitar qualquer pensamento contrário à vontade de Deus. E você pensa como salvo. Você anda como salvo. E você age como salvo. E ainda diz assim a palavra: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou quase acabando. A espada representa a palavra viva de Deus, que não apenas defende, mas ataca, corta, expõe, liberta, restaura. Essa palavra que você precisa manejar bem. É essa palavra que precisa estar dentro do seu coração e ser sempre usada por você. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que a partir de hoje você está proibido a sair da sua casa sem a palavra de Deus no seu coração. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, a partir de hoje você abriu os olhos, você já pega essa palavra de Deus, coloca no seu coração, vai sair da sua casa, vai levar essa palavra, vai chegar em algum lugar, tá com essa palavra, vai voltar para sua casa com essa palavra, e a palavra de Deus vai permanecer 24 horas no seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque se você carregar essa palavra de Deus, você não vai falhar. Você não vai errar. Você não vai retroceder.
Você não vai voltar para onde Deus já te tirou. Você não vai fazer nada contrário à vontade de Deus. Por isso que essa palavra precisa de estar dentro do seu coração 24 horas. Em nome de Jesus. E para concluir, eu queria que você repetisse comigo. É um pouquinho grande, mas eu não quero que você repita do tipo assim, eu vou lá, papá, papá. Não. Eu falei aqui no início. Se a gente declarar com fé, se a gente falar com fé, com convicção, acontece. Você crê nisso? Então eu vou falar e eu queria que você repetisse comigo com convicção. Porém, antes de eu falar para você repetir, eu vou ler. Você não precisa repetir, porque eu quero que você saiba o que você vai falar. Tá? Eu vou ler e depois nós vamos ler de novo e você vai repetir. Por enquanto não repete, só presta atenção, você vai dizer isso. A partir de hoje andarei protegido com a armadura de Deus e nunca mais andarei sem a palavra de Deus no meu coração. Estou em uma batalha espiritual, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. É muita coisa, mas se você repetir comigo com fé e convicção, eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos? Todo mundo? Então vamos. A partir de hoje, andarei protegido com a armadura de Deus e nunca mais andarei sem a palavra de Deus em meu coração. Estou em uma batalha espiritual, mas em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos orar. Se você profetizou e declarou, eu creio que o Senhor já ouviu e a armadura já está em você. A partir de hoje, você não vai lutar mais contra as pessoas que você lutava, porque você já aprendeu com quem você tem que lutar. Então agora nós só vamos agradecer a Deus e pedir Ele para completar essa obra em nós. Amém? Vamos falar com o nosso Pai? Oh, Paizinho amado, Paizinho querido, como é bom, Senhor, como é bom receber a Tua palavra. O Senhor diz que a Tua palavra ela é viva, e realmente ela é viva. Ela tem poder e ela muda e transforma, Pai. Obrigada. Papai, o Senhor nos ensinou a nos revestir da armadura do cristão. E a Tua igreja aprendeu isso nessa noite. Papai, que isso não venha ficar somente aqui. Que nós venhamos realmente revestir dessa armadura dia após dia na nossa vida. E como o Senhor nos ensinou, que a Tua palavra ela possa estar dentro dos nossos corações 24 horas por dia, Pai. Em nome de Jesus, que onde nós formos, que a gente possa levar paz, transformação, cura, libertação através dessa palavra. E que nós, como soldados de Cristo, papai, possamos trazer exemplo para a nossa casa e para a nossa família. E que a nossa família possa ser curada e transformada. Em nome de Jesus, através das nossas vidas e das nossas palavras. Eu profetizo sobre essa igreja, Pai, a armadura do cristão revestida sobre cada soldado que se encontra aqui. Em nome de Jesus, e profetizo que a palavra do Senhor, a partir desse momento, ó Pai, estará no coração de cada soldado 24 horas por dia, para que todos eles, todos nós, saibamos como andar, seguindo para o caminho do qual o Senhor tem nos designado, ó Pai, que é estar na eternidade contigo. E assim nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desligar aqui? Pode deixar assim. Tá.
noite, irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, quando nós viemos à igreja e participamos do culto ao Senhor, nós estamos oferecendo ao Senhor